Tudo Posso de volta e na véspera do Dia Mundial da Voz, o assunto não poderia ser outro aqui no Tudo Posso, sempre preocupado também com a sua qualidade de vida. Hoje recebendo aqui a fonoaudióloga e também coach, a doutora Mirela Guilhem. E no bloco anterior, né, a gente já estava conversando anteriormente aqui, eu falei dos profissionais que lidam com a voz, né, que precisam ter a voz como instrumento de trabalho. Exato. E tem que praticar essa higiene vocal, né, Mirela? Sim. Além de ações que são importantes para a voz, então, por exemplo, limpar o nariz, como o Dr. Bruno falou, com soro fisiológico, fazer repouso vocal, que é importantíssimo, eu sempre falo isso, o gargarejo com água morna e um pouquinho de sal, que é fundamental para a voz. Nossa, é ótimo, causa um conforto, porque a temperatura morna... Não engole a água depois, né, gente? Não engole. É bom salientar. Isso, não engole, a temperatura morna ajuda a relaxar a musculatura e o sal, se tiver alguma estrutura inchada, também ajuda a desinchar. Beber bastante água, maçã, enfim, vaporização ou inalação, que hoje em dia com esse tempo seco, poluído, é fundamental. Então, além dessas dicas, que eu falo que é o ritualzinho da voz, também tem alguns exercícios de aquecimento e desaquecimento vocal que é importantíssimo fazer. Então, tem professores que falam aí 8, 10 horas por dia. É uma alta demanda vocal. Então, é muito importante preparar a musculatura. É que às vezes a gente não associa isso, mas, por exemplo, um atleta, antes dele executar o esporte, enfim, ele aquece toda a musculatura. Até mesmo nós, quando vamos para academia, né? Exato, é fundamental. O instrutor sempre fala isso. Já se aqueceu? Já fez alongamento? Exato, que é importante para a musculatura. Prega vocal é músculo, né? Então é importante sim aquecer, alongar, preparar para o uso profissional ou não. Tem gente que fala muito tempo, né? Então é importante que prepare. Agora, tem uma feira livre perto da minha casa, né? E a gente passa por aquele corredor da feira, vai comprando os produtos e aquela gritaria toda, os feirantes gritando realmente, Exato, né? Eles devem ficar loucos à noite. Exatamente. Tem gente que tem uma resistência maior e não sente tanto prejuízo na voz, mas não é a grande maioria. Então, sim, é importante cuidar. Os professores, inclusive, hoje acho que menos, né? Mas no passado eles tinham um agravante que era o pozinho do giz. Exato. Né? Isso era prejudicial demais, né, Mirela? Isso. O giz, a acústica da sala que não é boa muitas vezes, né? Muitas crianças falando, então o ruído, então o professor, além de falar todo aquele tempo, tem que competir com o ruído, fora a questão do giz, né? Então tem algumas escolas que tem sim a lousa e usa o giz, a maioria. Tem escola que não tem nem sala, né? Exato, lamentavelmente. Então o professor aí sofre. Tem muitos professores que sofrem com nódulo na prega vocal, que é o famoso calo, que é causado por mau uso vocal durante um tempo maior. Então, a pessoa, durante alguns anos, vai falando, abusando da voz, até que forma esse calo. A pessoa percebe esse calo? Então, a pessoa pode ficar rouca, pode sentir cansaço, aspereza, perder a voz, que é a afonia. Esses são os sinais que podem mostrar que ela está com alguma alteração. Às vezes não tem alteração fisiológica, não tem lesão na prega vocal, mas tem uma alteração no som. Então é importante de qualquer jeito cuidar. Você fica cansado? Fica cansado. Tem muitos pacientes que falam assim, olha, chega no final do dia, eu não consigo falar mais, não consigo atender o telefone, não consigo falar, é um cansaço enorme, não só dessa região, mas do corpo inteiro, porque falar cansa, né? A gente precisa de muita energia, então, se a gente abusa dessa região, onde estão as pregas vocais, aí é pior ainda, né? No caso dos nódulos, entra em intervenção cirúrgica ou com exercícios o fonoaudiólogo consegue reverter? Isso, hoje em dia não, né? Essas lesões, o nódulo, com o exercício fonoaudiológico, o organismo reabsorve. Às vezes a lesão fica ali, mas a voz, ela já é reabilitada, então tudo bem. E principalmente, além de reabilitar a voz, é importante que a pessoa saiba usar a voz. Então, use de maneira saudável, porque senão volta, né? Não adianta. O descansar a voz que você citou, Mirela, é de quanto tempo? 30 minutos.
Então a pessoa falou muito tempo, né? Ou sei lá, falou durante 4 horas. 30 minutos de repouso vocal. E repouso vocal é repouso vocal mesmo. Não é cochichar. Tá. Porque o cochicho é um abuso de voz. Ah, é? A prega vocal, ela vibra para formar o som. Então, no cochicho, ela acha que vai vibrar, mas não vibra. Então, ela fica tensa. Estou enganando a prega vocal. E aí, ela não vibra e aí eu causo um abuso de voz. Tá? Então, repouso vocal é ficar quietinho mesmo e também não é dormir. Então, tá? não cochiche. Não é dormir? Não é. Também, o sono ele é fundamental para a voz, obviamente, né? Então, ter uma boa qualidade de sono é uma ação completamente saudável para a voz, mas é importante esse repouso acordado. Aliás, vocês falaram sobre o dormir. Por que as pessoas acabam acordando com a voz mais rouca, mais grave? Sim, é uma pergunta acordam? muito comum. O que acontece? Quando a gente dorme, a gente deita e os líquidos do corpo, eles se espalham, né, pelo corpo. A gente acorda meio inchadinho, não é? Com cara de sono. A prega vocal também acorda inchada. Então, quanto mais massa tem a prega vocal, mais grave é a voz, mais grosso é o som. Então, quando a gente acorda, fica aquela voz mais pesada, mais grave. Isso é absolutamente normal, depois de meia hora, 40 minutos, isso volta. Se não voltar, aí é importante olhar e cuidar. Quando as pessoas falam alô, né? Elas acabaram de acordar. Isso, você sabe. Não adianta enganar, né? Eu acordei agora. Isso. Não adianta enganar. Mas, por exemplo, tem gente que trabalha logo cedo, precisa da voz. Aí é fundamental fazer um aquecimento, porque não dá para começar o dia falando com aquela voz. Isso pode prejudicar. Mirela, são todos os exercícios que qualquer pessoa pode fazer ou não? Como que é isso? Não. Para cada pessoa é indicado um tipo de exercício, né? Porque aí vai depender do que ela precisa. Então, é importante que a maioria dos exercícios sejam acompanhados por um fonoaudiólogo, por um profissional especializado. Tem algumas dicas, alguns exercícios, entre aspas, que a gente faz. Fazer. Um grupo básico, é isso? Um grupo básico que são exercícios universais da voz, né? Que independente do que a pessoa tenha, ela pode fazer. E tem alguns exercícios que a gente faz sem saber que é exercício. Mas é importante conscientizar para um bom uso da voz. Por exemplo, o bocejo. Bocejar é ótimo. É bom para a voz? Muito Vai, bom. Maria Cândida, pode bocejar à vontade. Isso. Primeiro benefício, ninguém boceja tenso, não é? Ninguém verdade. boceja nervoso. Relaxa. Então, mesmo. isso. Delícia. Então, relaxa. Isso é fundamental para a voz. 2, quando a gente boceja, a gente alonga a musculatura da face, que é bom para a articulação, e alonga também a musculatura aqui do trato vocal, da laringe, enfim. Então, é ótimo para a voz. Depois do bocejo, a voz ela fica mais aberta, mais ampla, e a gente fica mais relaxado. A tensão é ruim, né? Tem gente que fala assim, ó, tenso, com o corpo tenso, todo tenso. Isso também é prejudicial para a voz. Então, o bocejo é ótimo. Então, antes de começar o programa, agora eu vou bocejar. Perfeito. É isso? A gente vai ter um momento de bocejo antes de começar o programa. Vai ser isso, então. Ótimo. Bruxismo é ruim? Sim. Quer dizer, bruxismo é ruim, mas para voz... Isso, tem gente que tem esse apertamento, né, dessa região da articulação temporomandibular. Isso muitas vezes é ruim para a articulação. Então, como eu falei lá, né, a boca é a porta da voz. Agora, você aqui não para de bocejar agora, gente. Né? E então, muitas vezes a pessoa, como ela tem essa questão do apertamento, fica tudo tenso. Então, ela não mexe a boca de maneira adequada para falar. Isso pode ter um prejuízo. Porque o que acontece? Se eu não mexo muito a minha boca, eu tenho que fazer mais força para a voz sair. E aí eu posso ter um prejuízo na voz, entendeu? Então, nesse caso, pode ser um Mirela, pessoas que têm a famosa língua presa. Tá. A língua presa? Isso, exatamente isso. Na verdade, a língua não está presa, ela está solta demais. Solta demais? Exato. É o oposto, então, do nome. Porque assim, eu posso falar língua presa ou posso falar língua preja.
né? Então, nesse caso, que a gente fala que é o ceceio lateral, a língua realmente está presa, ela está tensa, né? E tem esse caso do ceceio frontal, que é quando a pessoa fala assim, né? Então, nesse caso é importante tonificar a língua. A língua é um músculo, muitas vezes ela está hipotônica, ela está molinha. Então, a gente tem que adequar a tonicidade ou adequar a posição. Às vezes não é uma questão de tônus, né? É uma questão de posição. A pessoa aprende a falar assim e a gente tem que readequar a posição da língua. Entendi. Tem algum exercício que as pessoas possam fazer em casa? Sim, para voz, né? Então, primeiro, bocejo, isso é ótimo. Outra coisa, respiração. Então, respiração, ar é gasolina da voz. A gente tem duas maneiras de respirar. Uma, por essa parte superior, quando a gente inspira e enche todo o peito. Né? É isso, Só que né? o que acontece? Aqui no peito a gente tem pulmão e tem coração. Não tem espaço para armazenar ar. Então, normalmente, a respiração superior, ela é uma respiração curta. Então, a pessoa sempre tem que fazer recarga de ar para conseguir falar. Não é legal porque tensiona toda a musculatura. E a outra forma de respirar é pela parte inferior. Então, logo abaixo aqui dos pulmões, a gente tem um músculo, que é o músculo diafragma, que é uma espécie de bandeja muscular em formato de cúpula. Então, o que acontece? Quanto mais a gente alonga o diafragma, joga o ar lá para baixo, enche barriga, laterais e costas, mais a gente consegue ampliar o reservatório para armazenar ar. Então, a gente tem mais gasolina para poder falar. Mais fôlego para falar. Mais fôlego, exatamente. Então, uma dica para alongar o diafragma é deitar. Então, quando a gente deita, automaticamente a respiração vai lá para a região inferior. E fazer uma respiração, eu sempre faço isso, inspirar pelo nariz em 3 segundos e expirar pela boca em 6 segundos. Isso ajuda a alongar o diafragma, além do benefício de relaxar, né? Porque a respiração, ela ajuda a relaxar, a concentrar, enfim. Então, isso é ótimo para a voz, tá? Uma outra coisa é mastigar bem exagerado, assim, fazer um monte de careta. Não faça isso na frente do namorado ou da namorada. Não dá certo. Tem que ser sozinho, isso. Eu já queimei meu filme. Já... né? Então, assim, mastigar exagerado também ajuda a alongar a musculatura facial. É ótimo também para a articulação. Além de abrir a porta da voz, faz com que nossas palavras fiquem mais precisas, né? Tem gente que tem uma dicção ruim, a gente não entende o que a pessoa fala. Muitas vezes é porque não articula direito. Eu não consigo entender. Exato. É o segundo efeito da maçã, né? A maçã que é astringente, a maçã também que ajuda a articulação. Exatamente. Quando, às vezes, as pessoas ficam com tensão aqui na região do pescoço, fazer uma lateralização de laringe, ó. Sim? Isso. Dá uma massageada, ajuda. Faz creque-creque, é normal. Faz, eu tô sentindo, que medo. Ou abaixar assim, ó. Isso. Isso ajuda a relaxar, tá? São esses exercícios que a gente pode falar para a pessoa sem medo que ela faça errado, enfim. Agora, sobre a respiração, Mirela, a gente nasce respirando diafragmal, não é isso? Sim. Mas depois a gente perde isso com o tempo. Perde por uma questão também física e às vezes emocional. Né? A respiração. Ansiedade. Exatamente. Muitas vezes a ansiedade está ligada com a respiração superior, né? Alguma alteração emocional faz com que a gente modifique o tipo de respiração. Eu já tenho mais prática agora com a diafragmal, mas isso também depois de praticar. Depois de praticar. Quem faz yoga ajuda muito, tá? E tem algumas outras dicas também. Por exemplo, compressa com água morna na região do pescoço. É ótimo também para relaxar a musculatura. Mas aí não pode tomar friagem, né? Bom. Então, faz a compressa, 5 minutinhos. Aqui na região da cervical. Tem muita gente que tem tensão cervical, tem problema de voz também. Tá? Então, isso ajuda, né? Além do gargarejo, da água de coco é ótimo. Água de coco hidrata mais rápido. Pastilha
Pastilha. Funciona? Então, a pastilha, ela tem um efeito paliativo, né? Então, ela dá um conforto na hora, só que a pessoa continua falando e continua A impressão usando que de eu maneira tenho errada. é que ela acaba anestesiando. Anestesia, Quando você tá com dor de exatamente. garganta, você... Exato, e é que é o mesmo caso de bebida alcoólica. Às vezes a pessoa toma ali um conhaque para cantar, né? E acha que a voz fica ótima, mas não, ela só não percebe os sintomas. E aí, depois que usar a voz é pior, tá? Então, pastilha, às vezes esses sprays, sabe, de própolis que tem álcool, então... Teria que ser sem o álcool, então. Sem o álcool, tá? Perfeito. Porque o mel, o própolis, ele tem um efeito anti-inflamatório mesmo, né? Mas com o álcool não é E legal. também o spray, mas depois sem friagem, né? Acho que isso é importante, né? Nunca tomar friagem. Pescoço, peito, costas e pés sempre protegidos. Então, nesse tempo de calor, né? Às vezes não tem como se livrar do ar-condicionado. Então, é importante sempre carregar um lencinho, alguma coisa para se proteger, para não ter esse choque térmico. E água. Muita água, né? É fundamental. Água. Bebendo água, Isso. então, perfeito. Bebendo água, então, a gente agradece a Mirella. Eu Obrigada, agradeço. querida. Um Olha, prazer muito estar com bom. A gente vocês. ficou sabendo de muita coisa. Que aqui. legal. 3 blocos, ótimo. né? Alertando Só falando vocês, da né? voz, Falando isso. da voz, falando sobre saúde e de um aparelho que pouca gente, infelizmente, dá importância, né, Mirella? Exato, infelizmente. Mas amanhã, que é o Dia Dia Mundial da Mundial, Voz, tem diversos eventos por todo o país sensibilizando. A gente falou sobre São Paulo com o doutor, né, no Ibira, mas Isso. também em vários outros pontos também Em vão ter. vários outros pontos, sensibilizando em relação à saúde da voz, que é fundamental. É importante que a gente olhe com carinho a nossa voz e cuide mesmo. Tá? Mirella, obrigado pelo carinho conosco, então. Eu Valeu que pela agradeço. presença. Obrigada. Ótimo. Fazer intervalo e depois tem ioiô. Nossa, Ai, tem coisa ioiô. boa. Eu vou ver se ela sabe movimentar aí. Se ela Que sabe ela, bocejar, que ela gosta de fazer- conversar, ela gosta. Isso gosta sim. de conversar. É. Vamos ver as cordas vocais da Hoje ioiô tem também. purê recheado na nossa culinária. Tudo posso já volta.